fruto com amor, Senhor. Fruto, Senhor Deus, verdadeiro, Senhor. Papai, em nome de Jesus, papai, que não venhamos ter que fazer prova de Ti, Senhor. Mas sim, Pai, Senhor Deus, eu ouvi, Senhor. Pai, creio, Senhor Deus. Pai, que Tu vai derramar sobre nossas vidas, Senhor. Bênçãos sem medidas, Pai, sobre as nossas vidas financeiras, Senhor. Pai, sobre esse ambiente, Pai, sobre essa nova história, Pai, que estamos escrevendo, Senhor Deus, Pai, através do dedo de Deus, Pai. Oh, Deus, hoje é a nossa primeira Santa Ceia aqui neste lugar, Senhor. Abençoa o quilo, Senhor. Abençoa as sementes, Pai. Abençoa os dízimos, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. É o que eu peço a Ti, Senhor, agradecida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos cantar mais um louvor, você vai ter oportunidade. Distribuir os envelopes aí, né? Aleluia. E de dizimar, ofertar a casa de Deus, né? Para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, toda majestade e louvor. Amém? Amém. Oh, aleluia! Obrigado, pastor. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Para plantar com os meus pés possuirei, pois sobre mim é uma promessa. Aleluia! Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Vamos bater palmas, gente. Aleluia. Quando eu for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros certamente se encherão. A minha casa será sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Pra direita, pra esquerda, pra minha frente e para trás. Pra direita, pra esquerda, pra minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, agora, toda sorte de bênção, o Senhor
Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Já comeu aqui, ó. Amém. Há bastante tempo. Amém. Agora comeu aqui, em todo lugar que eu vou. Aleluia. Eu quero que ele prospere minha vida. Se eu for poder, ó, fazer o depósito também, o papelzinho de depósito. Amém, querido? Vou nem sentar, mano. Desde o começo do ano, tá aqui. Dia 12 agora, nós teremos aqui, né, a entrega das faixas aqui do Jiu-Jitsu, aqui com o mestre Leandro, né? Vai trazer os alunos deles, né? Vai vir várias pessoas e nós vamos ter uma cantina. E essa cantina vai ser muito importante para nos ajudar aqui também, porque tudo aqui é pago, né? Então nós vamos precisar de doações para cachorro quente, né? Eu estou pensando em esfirra e fazer um empadão, já que o forno está aqui, não é isso? E Guaravita, nós temos uma caixa fechada, mais uma caixa de Guaravita, não é isso? Porque ele disse que vai ter em torno de umas 70 pessoas, né? Para a honra e glória do nome santo do Senhor. E a gente não pode perder essa oportunidade de estar, né, fazendo uma cantina, uma boa cantina, e estar arrecadando recursos financeiros para o nosso núcleo. Então a gente vai precisar de doações para cachorro quente, esfirra e empadão, mais uma caixa de Guaravita, né, guardanapos e copos descartáveis. Amém? Amém. Vou deixar aqui com a Patrícia aí, quem puder nos ajudar. Vamos precisar de ajuda, né? E aqueles que puder também nos ajudar fora daqui, né? Vai ser muito importante, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Como nós lemos aqui a palavra do Senhor, né, em João 6,54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esse discurso de Jesus foi um discurso que não caiu muito bem aos ouvidos dos seus discípulos. Porque naquela época Jesus não tinha só os 12. Jesus tinha mais discípulos, tinha os seus seguidores, né? Aqueles que iam e se beneficiavam, né, da multiplicação do pão e dos peixes. Amém? A partir do verso 60, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Você já viu que quando o Senhor ele começa a falar de algo, que agora chamando uma responsabilidade, né, um compromisso, as pessoas que estavam, né, os discípulos que estavam acostumados com pão e peixe, com a multiplicação de pão e peixe, achou um discurso muito duro, não é isso? E Jesus continuou, né? E disse assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse isso e disse: isso vos escandaliza? Tem muitas pessoas que se escandalizam com a palavra de Deus, né? Por ele ter falado em comer da sua carne e beber do seu sangue. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não crê, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e quem era o que havia de entregar. Uma coisa eu vou dizer para vocês, amado: Jesus nunca se deixou ser enganado. Jesus sempre, desde o princípio, sabia com quem estava lidando. E há momentos nas nossas vidas que você vai descobrir verdadeiramente quem são os discípulos de Jesus. Teve logo no início, quando o pastor
Robson, ainda lá no Alvorada, trouxe uma palavra. Ele trouxe um versículo, uma pregação que ele falou: você é discípulo ou você é multidão? Não é isso? Eu não esqueço disso nunca, né? Porque há uma grande diferença de discípulo e de multidão. Quem é multidão? Multidão são aqueles que querem benefícios, né? É aqueles que querem comer do peixe, querem comer do pão. É daqueles que querem se beneficiar de alguma forma. Não é isso? Mas os discípulos são aqueles que verdadeiramente, em vez de se beneficiar, são aqueles que vão se envolver com o propósito. Vão se envolver com o chamado. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Vão ser aqueles que vão dar a sua vida. São aqueles que vão acreditar e vão verdadeiramente, né, mergulhar nesse propósito. No propósito 333, no propósito 911, não é isso? No propósito de buscar vidas, de se multiplicar, de anunciar o Evangelho, de anunciar o reino, de estar orando pelas pessoas. Tu acredita que existem muitas pessoas que estão criticando aqueles que estão dormindo lá na frente dos quartéis? Nós vimos ontem. Nós vimos isso. Falando isso aí é loucura. Não vai dar em nada. Até que eles estão recebendo dinheiro do Justamente. Por quê? Porque são pessoas que, se estivesse pagando, estaria. Mas ali não tem ninguém pagando. E uma coisa interessante que nós observamos ontem. As doações voluntárias são tremendas. Todos que estão ali têm direito a beber água, a cachorro quente, a biscoito, que as pessoas doam. Tinha uns tabuleiros lá, parece que Está entendendo? Os lanches que estão lá não são vendidos, são doados. Isso é patriotismo. Justamente por pessoas que estão acreditando na causa. Mas por acreditar na causa tem que haver o quê? Doação. Não é isso? São pessoas que estão dormindo no chão, em barracas. Os seguidores de Jesus dormiam no deserto. Dormiam também em tendas. E aonde Jesus estava, eles estavam. E não ganhavam nada com isso. Mas tinha aqueles que gostavam do benefício, porque Jesus multiplicava pão e peixe. Mas chegou uma hora que o Senhor falou: agora vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. O que o Senhor Jesus estava falando para eles? Essa brincadeira acabou. Agora o negócio vai ser mais sério. O buraco vai ser mais fundo. O Senhor estava chamando para uma responsabilidade aqueles que iriam caminhar com Ele. Por quê? O Senhor queria fazer deles verdadeiramente discípulos. Amém. E sabendo que no meio, mesmo daqueles 12 que ficaram, ainda havia um que ia ser o traidor. E mais à frente nós vamos ver aqui na leitura. Então Jesus nunca se deixou ser enganado. E que você também nunca se deixe ser enganado por aqueles que caminham com a gente. Porque tem muitas pessoas que caminham com a gente, mas na hora da dificuldade, vão ser aqueles que vão se demonstrar, na realidade, quem são. Se eram discípulos, se estavam pela causa, ou se estavam pelos benefícios. E vão achar, como esses aqui acharam, que o discurso, né, era muito duro. Né? Quem pode ouvir um negócio desse? Como é que pode mudar de endereço assim? Né? Mas há um propósito nisso. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Porque a maioria que está aqui mora aqui e estavam lá.
De lá, só o pastor Anísio que hoje está aqui. Porque também não era de lá, era de Comendador Soares. E que também tinha que atravessar o outro lado, não é isso? E há uma distância. Quando nós seguimos a Cristo, não há distância. Aleluia. Não há impedimento. Não há discurso duro. O discípulo, ele está pronto para dormir na calçada, para beber da água, para comer biscoito, para se sacrificar, porque ele sabe que tem algo mais valioso do que o ouro e a prata para receber, porque o próprio Cristo diz: daquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, terá de mim a vida eterna. Aleluia. A promessa de Deus, através de Cristo, não são os benefícios da terra, não são os bens materiais, mas os bens que não serão corrompidos, que não serão roubados, que não envelhecerão. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E por isso o Senhor permite que nessa trajetória da nossa vida, as dificuldades que virão. Mas se nós cremos nele, se nós se alimentamos dele, e se nós comemos da sua carne e bebemos do sangue dele, nada para nós vai ser impedimento. Aleluia. Nada para nós vai ser dificuldade. Como não está sendo dificuldade para aquele povo. O que hoje eles estão sendo dificuldade é um benefício que eles estão enxergando que virá depois dessa luta toda. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Para que a nossa nação não seja entregue nas mãos dos malfeitores. Para que a geração dos nossos filhos e netos não venha a ser corrompidas. E hoje nós, como pai, como os avós, nós temos que lutar pela geração que nós vamos deixar. E qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que é que os nossos filhos e netos irão falar? Poxa, os meus pais não mediram esforços. Passaram madrugadas adentro, dormindo em cabana, né? Comendo biscoito e bebendo água. Abriram mão do seu conforto para lutar por algo que será o futuro da nossa geração. E nós estamos aqui lutando pela geração de discípulos, de homens e mulheres que irão dar continuidade ao que hoje nós estamos fazendo. Aleluia. Porque tem aqueles que nos abandonam, mas tem aqueles que estão vendo em mim e em você uma determinação que vai motivar a outros a verdadeiramente a crer nesse propósito do Senhor Jesus. O que levam esses poucos a estarem reunidos naquele lugar? O que levam eles a não abrir mão disso? Aleluia. O que levaram eles a acreditar? É porque nós somos bons? Não. É porque nós reconhecemos que o condenado era nós. A cruz era nossa. A condenação era nossa. Mas ele trocou de lugar conosco. E o mínimo que nós podemos fazer é fazer o que nós estamos fazendo. Amém. E nós temos que se multiplicar. Dar frutos. Porque se também a gente não se multiplicar e dar frutos, nós vamos se tornar infrutíferos. Você vê que dessa multidão que abandonou Jesus, e quando Jesus trouxe esse discurso que para eles foram duros, aí o Senhor volta e fala para aqueles que ficaram, né? E ele diz agora, e dizia, por isso eu vos digo, que de mim, né? Por mim, pode vir a mim, e se por mim, meu Pai, se não vir a mim, se não for por meu Pai.
E ele vai fazer uma pergunta para aqueles que ficaram, e vocês? Ele faz assim: mas alguns de vós que não creram, porque não sabia que Jesus, desde o princípio, quem era os que criam e quem eram os que não haviam de entregar. E dizia: por isso vos digo, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andava mais com ele. Verso 66. No verso 67. Então disse Jesus aos 12. Olha só, aos 12. Quereis vós também retirar-vos? Que pergunta Jesus faz? Quereis vós também segui-los? Quereis vós também voltar atrás? E respondendo-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tens a palavra da vida eterna? Olha a resposta de Pedro: para onde nós iremos? Em outras versões diz assim: se só tu tens palavras e palavras de vida eterna. O Senhor perguntou para os 12. Ninguém era obrigado e ninguém é obrigado hoje a segui-lo. Mas aqueles que tomarem a decisão de segui-lo terão que caminhar segundo os princípios que ele estabeleceu. Se não comer da carne dele e não beber do sangue dele, não tem parte com ele. O que isso quer dizer? Que nós não teremos força em nós mesmos para caminharmos com o Senhor. Uma coisa interessante, isso pode significar que Jesus sabia quando Judas começou a se desviar da sua fé original. Quando planejou traí-lo, Judas tinha o mesmo livre-arbítrio que os outros 12 discípulos. Ele foi, a princípio, um crente em Jesus, um amigo familiar de sua confiança, conforme demonstra o fato de Cristo ter revelado confiança total em Judas. 2, verso 3, 23 e 24, Mateus 10, do 1 ao 15. Posteriormente, Judas se desviou pela sua própria escolha. Ele não foi obrigado a trair Jesus. A traição a Jesus foi profetizada somente quando a sua ocorrência, mas não quanto ao seu praticante. A pessoa específica que trairia Cristo não estava predestinada desde a eternidade. O afastamento e o desvio de Judas para ficar com os inimigos de Jesus e a consequência, da tragédia que seguiu deve servir de advertência a todo seguidor de Cristo. Cara, foi um cara de alta confiança do Senhor. Ele era o tesoureiro do grupo. Era aquele que Cristo confiou com quem ficaria as ofertas que eles recebiam. Então teria que ser uma pessoa de confiança. E Judas era uma pessoa de confiança. Mas ele foi se desviando. Isso serve para mim e para você como uma advertência. Tem muitos que se desviam pela dificuldade. Aí vai se desviando do seu propósito em Cristo. Qual a dificuldade? A distância? Qual a dificuldade? A enfermidade? Qual a dificuldade? As lutas do dia a dia? E foi essas consequências que foi criando em Judas essa oportunidade de escolha. E o diabo não é nada bom, é observador. Ele começou a observar no comportamento de Judas algo estranho.
e começou a minar em Judas uma possibilidade de fazer com que ele traísse. Quer ver uma coisa interessante? Não me confunda, não me leve a mal. Mas quantas pessoas, no que ocorreu agora, no dia 30, e todos sabem, só que não podemos falar, que houve fraude nas eleições. Quantos se diziam fiel ao presidente e já roeram a corda? Já aconteceu isso. Teve muitos que se diziam estavam com ele, e como viram, e mesmo sabendo que perdeu, já começaram a buscar uma aliança com o outro, para que não venha a perder o quê? A boquinha, a mamata, as oportunidades. É assim que acontece. Quer ver uma coisa interessante? Quando você está vivendo um momento legal, você tem muitos amigos. Não é isso? Que você não precisa nem convidar para ir almoçar na sua casa ou te visitar. Você recebe visita inesperada quase que todo dia. Não é verdade? Mas quando as dificuldades batem na tua porta, aqueles que se diziam amigos fiéis de vocês, começam o quê? A sumir do mapa. E começa depois a buscar em outras pessoas a substituir você. E você que não fez nada de mal, essa pessoa passa a ser uma pessoa que essas pessoas que se diziam seus amigos a falar mal de você. Aí você fica, de repente, assim, decepcionado quando alguém, ou você sabe através de alguém, que aquelas pessoas que se diziam um com você, agora está falando mal de você. Come na mesma mesa, mas chega num ambiente que a gente não te conhece. Eu passei por isso. Não, quem não passa por isso? Quando eu sofri um acidente que eu fiquei em coma, quando eu tinha 16 anos, aquela turma saía comigo, andava comigo nos carrinhos velhos, era tudo amigo, para lá, para cá, saía junto. E quando eu sofri acidente que eu fiquei em coma, estavam todos comigo e nenhum deles me acompanhou até o hospital. Eu fiquei em coma uma semana, eu fui para casa 3 meses de molho e nenhum deles apareceu nem para me ver. E foi depois disso que eu decidi a escolher o que era amizade e o que era coleguismo. Amizade são poucos. No Evangelho não é diferente. Caminhar com Cristo não é diferente. Nós vamos ver isso, nós estamos vendo isso aqui. Jesus não tinha só 12 discípulos. E desses 12 discípulos, Jesus tinha 3 que era mais chegado a ele. E desses 3, só um repousava a cabeça no peito de Jesus. Doidão. João. Está entendendo? Então são coisas que nós temos que saber que o Evangelho, se aconteceu com Cristo, não vai ser diferente comigo, nem vai ser diferente com você. Mas se nós somos discípulos, nós temos que estar preparados para isso. Preparado para ensinar o Evangelho. E se a pessoa espera algo de nós, não pode esperar algo de nós que não seja a palavra. É a palavra que nós temos. A coisa mais valiosa que nós temos para as pessoas é a palavra, é a fidelidade, é o respeito. É uma conduta de honra. Essa semana mesmo eu fui tremendamente decepcionado com o comportamento de alguns. Mas deixa isso para lá. Se Jesus aconteceu com Jesus, não vai ser diferente comigo. E não será diferente na vida desses que hoje agem comigo da maneira que agiu. Vão agir na vida deles também. Porque nós só vamos escolher o que a gente planta. E nós temos, querido, em nome de Jesus, eu prego isso, eu anuncio isso. Nós temos que viver do Evangelho. O Evangelho, ele é tremendo.
Eu tive a prova disso ontem, quando nós chegamos àquele lugar. E que Deus nos deu uma oportunidade ali de estar no meio de pessoas que nós nunca tínhamos visto na vida. Nós não conhecíamos. E nós já fomos fazendo amizade dentro do trem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando nós voltamos, e quando fomos pegar aqui o ônibus, o Blanco, quando nós subimos no ônibus e pagamos a passagem, a pastora pagou, o motorista falou, quando viu as bandeiras com a gente, falou, se eu soubesse que vocês estavam vindo da concentração, eu ia abrir a porta de trás com toda a honra para vocês entrar. Olha só que coisa interessante, vocês não iriam pagar a passagem. Eu iria abrir a porta de trás para vocês entrarem. Está entendendo? Porque ele reconheceu, ele viu. Se o homem tem essa capacidade de ver algo em você, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você caminha com fidelidade com Jesus, meu amigo, o Senhor está vendo. E na hora dele, ele vai te socorrer. Quando ele vê que você caminha com ele, não é por nenhum outro compromisso, a não ser pelo amor. Não é por causa de pão, não é por causa de peixe, não é por causa de salário. Que você caminha com ele não é porque você quer ser reconhecido pelos homens. Porque aquele que caminha com Jesus tem que ser anônimo. Quem tem que aparecer é ele. Amém. Não somos nós. Porque nós, na realidade, nós não somos nada. Mas nós podemos ser agente de milagre quando nós transferimos para ele o que da realidade é dele. A honra é dele, a glória é dele. E nós somos apenas instrumento. E quando você se coloca como instrumento, pastores, eu tenho a honra de estar pregando para pastores. Está entendendo? Quando nós deixamos Deus nos usar, esse privilégio que Deus nos dá de poder falar do seu santo nome, de você poder orar por pessoas que você não conhece,